Bom dia, meus queridos! O tema da aula de hoje é racionalizando denominadores de uma expressão fracionária. Racionalizar é transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão com denominador contendo apenas números racionais. Nós vamos estar fazendo vários exemplos. Eu gostaria de pedir que vocês pausassem o vídeo e anotassem esses exemplos no caderno. Porque o que está acontecendo? Os alunos que estão fazendo isso estão praticamente acertando toda a atividade. E eu gostaria muito que todos os alunos fizessem esse procedimento. Eu estou explicando, fiz um exemplo, pausa o vídeo, faz lá no caderno de matemática, porque aí vocês vão ter onde consultar rápido quando for fazer a atividade. Ok? Então vamos lá. Racionalizar o denominador da seguinte expressão. Então nós temos no denominador raiz quadrada de 7. Este número é um número irracional. Certo? Se multiplicarmos raiz quadrada de 7 pelo número raiz quadrada de 7, o que nós teremos? Raiz quadrada, né? De 7 ao quadrado. Poderemos simplificar e vai ficar apenas o 7. Por esse motivo, dizemos que raiz quadrada de 7 é o fator racionalizante dessa expressão. Quando a gente conhece o fator racionalizante, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador da expressão por esse fator racionalizante, certo? Então, vamos pegar. Nós já sabemos que é raiz quadrada de 7. Então, eu vou multiplicar. Na apostila, repete o número 1 de novo e multiplica pelo fator racionalizante. Eu já vou fazer direto, tá? Já vou colocar aqui um pontinho, vou colocar assim, ó. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Já vou aproveitar a expressão para estar fazendo a multiplicação. 1 vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Tá assim da divisão, né? Aqui nós já fizemos aqui embaixo, sabemos. Já vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, certo? Igual. Aí eu vou e simplifico o que eu consegui. Aqui eu não consigo mais mexer. Cancela, cancela. Fica 7. Então, esta expressão, certo? É uma expressão equivalente à inicial, porém com denominador racional. Vamos para mais exemplos. Nessa expressão, o fator racionalizante vai ser o raiz quadrada de 10. A gente sempre tem que buscar eliminar o radical do denominador, tá ok? Então, já vou multiplicar aqui direto. Vezes raiz quadrada de 10, vezes raiz quadrada de 10. 5 vezes raiz quadrada de 10, 5 raiz quadrada de 10. Passa um tracinho da divisão, não esqueçam. 3, repete o 3, porque não tem número aqui na frente, então fica a mesma coisa de 1, 3 vezes 1, 3. Agora eu vou fazer a multiplicação dos radicais, então fica 10 ao quadrado. Igual, aqui eu não consigo mexer, 5 raiz quadrada de 10, dividido 3, repete o 3, vezes, aqui vai sumir, né? Então, vai ficar 10. Vou continuar aqui embaixo, tá? 5, vou repetir, raiz quadrada de 10, dividido 3 vezes 10, não pode esquecer de multiplicar. Saiu, né?
do radical, porque eu consegui cancelar. Vai ficar aqui 3 vezes 10, 30. Verifico se eu posso ainda estar melhorando a expressão. Posso, porque eu posso dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5. Que aqui vai ficar só 5 por 5 dá 1, então não precisa escrever o 1 na frente. Então fica somente raiz quadrada de 10 dividido, 30 dividido por 5, 6. Então essa expressão seria uma expressão equivalente à inicial, porém, né, racionalizada, contendo apenas número racional no denominador. Vamos para outro exemplo. Se um radical tem um quociente em seu radicando, que é nessa situação que temos aqui agora, ele pode ser decomposto em um quociente de 2 radicais com o mesmo índice. Observe, ó. Então, eu vou pegar o 2, vou colocar com o mesmo índice, né? Raiz quadrada, dividido por raiz quadrada de 3. Então, eu consigo decompor esse radicando em 2 radicais do mesmo índice. Agora, eu vou achar o meu fator racionalizante, que é o raiz de 3. Sempre a gente observa o denominador, tá, pessoal? Então, vamos multiplicar por raiz de 3 por raiz de 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Tem o mesmo índice, então eu vou multiplicar 2 vezes 3, raiz quadrada de 6. Raiz, aqui no caso, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Vou colocar, já vou cancelar aqui, vou repetir o raiz quadrada de 6, dividido por 3. Nessa expressão, eu já não consigo, né, mais mexer, não consigo mais estar simplificando. Por favor, hein? Não vão me dividir raiz quadrada de 6 por 3 e me colocar que é raiz quadrada de 2. Só posso fazer as divisões quando forem radicais do mesmo índice. Ok? Atenção aí nas regrinhas. Outro exemplo. Fator racionalizante, raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar o numerador, só que detalhe, agora é todo o numerador que vai estar multiplicando pelo fator racionalizante. Então, é ele inteiro. Então, eu vou ter que aplicar nessa situação a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Então, eu vou ter que multiplicar os dois valores pelo raiz de 3. Então, eu vou fazer o chuveirinho que a gente fala, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 6. Raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Vou colocar aqui o sinal de mais, não esquece. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Dividido, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Certo? Agora, na próxima linha, vou fazer aqui embaixo, ó. Vou repetir o raiz de 6. Mais. Posso, ó, retirar do radical, fica mais 3. Retiro aqui também, dividido por 3. Não tem como simplificar mais. Eu não posso, porque não é uma multiplicação aqui. Eu não posso estar dividindo, cancelar esse 3 com este 3. Só poderia se estivesse numa multiplicação. Não posso dividir raiz quadrada de 6 por 3. E não posso dividir 3 aqui também por 3. A expressão equivalente final
seria esta, ok? Não confundam as regras, não vão me dividir. Eu só posso simplificar quando está numa multiplicação. Vou pegar aqui um exemplo, aquele exemplo anterior que nós já fizemos. Este, ó. Este estava multiplicando, aí eu posso simplificar. Por isso que a gente dividiu por 5. Agora aqui eu tenho uma soma, não pode estar simplificando. O 3 aqui pelo 3 não, certo? Porque neste caso, tanto raiz quadrada de 6 está dividindo por 3, quanto o 3. Então, não posso estar fazendo essa divisão. Quero deixar isso bem claro aí para vocês não confundirem. Último exemplo, agora com letras. Certo? Sabendo que x é um número real positivo, racionalizar o denominador da seguinte expressão. O fator racionalizante vai ser raiz quadrada de x. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de x e vou multiplicar também o meu numerador por raiz quadrada de x, porque a gente sempre fica visando, a gente sempre tem que visar eliminar o radical do denominador. Então, sempre a gente observa qual que é o radical que está no denominador, para poder estar eliminando ele. X vezes raiz quadrada de x fica x raiz quadrada de x. Tracinho da divisão, 3 raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, então fica raiz quadrada de x ao quadrado. Continuando aqui na frente, vou repetir, x raiz quadrada de x, tracinho da divisão, vou conseguir eliminar aqui, certo? Então, fica 3 vezes x, eu vou colocar 3x aqui direto. Por estar numa multiplicação, não tenho sinal de mais aqui. Então, eu consigo estar simplificando mais essa expressão. Então, eu vou dividir x por x, que dá 1. Então, essa expressão vai ficar apenas raiz quadrada de x dividido por 3. É a expressão final racionalizada, né? Equivalente à inicial. Dúvidas? Me chamem, façam o que eu pedi, anotem os exemplos no caderno, que fica muito mais fácil para vocês realizarem a atividade e ter uma boa nota, ok? Fiquem com Deus, beijos!